Sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos 2, nós vamos ler do 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós queremos aprender com Jesus a respeito da verdadeira piedade e da verdadeira fé. Nós queremos encontrar em Jesus a alegria da salvação que Ele nos oferece nesse texto. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, Senhor, nós dependemos do Teu Espírito. E por isso, como acabamos de cantar, nós rogamos ao Senhor, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Imagine a seguinte cena, imagine a seguinte situação. Você se acorda numa segunda-feira de manhã, seu alarme toca, você se levanta apressado, vai ao banheiro, toma um banho, escova os dentes, veste a sua roupa de trabalho, começa a tomar o seu café da manhã apressado, e quando você está se levantando para sair de casa, achando que já está em cima da hora para o trabalho, você se dá conta de que não é segunda-feira, é sábado, e você na verdade perdeu a noção do tempo, do dia, acordou achando que era um dia, mas na verdade é outro. Nós precisamos, irmãos, entender que dias são, que dia é, que horas são, não apenas na nossa vida pessoal, não apenas nos nossos compromissos, mas sobretudo, irmãos, nós precisamos entender em que momento nós estamos na história. Nós precisamos entender em que lugar do plano de Deus para a redenção nós estamos. Muitas vezes, como crentes, nós andamos como que sonâmbulos, sem saber exatamente em que lugar nós estamos, o que nós estamos fazendo, que momento da história é esse que nós estamos vivendo. E no nosso texto, Jesus se depara com pessoas que são muito religiosas, mas que vivem a sua piedade sem compreender em que momento eles estão vivendo, sem compreender que evento está acontecendo agora que Jesus está presente ali. Nós estamos diante de mais uma história de conflito. Nós explicamos que em Marcos capítulo 2 até o início do capítulo 3, Marcos nos dá 5 narrativas de conflitos de Jesus com os líderes religiosos de sua época. O primeiro conflito foi quando aqueles 4 homens trouxeram um paralítico até Jesus, e foi um conflito em torno da autoridade que Jesus tem para perdoar pecados. O segundo conflito que vimos domingo passado acontece quando Jesus vai comer na casa de Levi, o publicano, e ao comer com publicanos e pecadores, Jesus anuncia para eles, para os fariseus que o questionavam, que ele é o médico que veio curar os enfermos, que ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Agora nós estamos diante do terceiro conflito, um conflito que trata do assunto do jejum. A diferença entre esse conflito e os anteriores, irmãos, é que nos 2 primeiros, nós vemos claramente a incredulidade, o orgulho dos escribas e fariseus,
Mas aqui nós vemos até mesmo os discípulos de João se aproximando, e a pergunta que eles fazem, a dúvida parece legítima: por que os discípulos de Jesus não jejuam? E o que Jesus vai mostrar para eles, irmãos, em poucas palavras, é que a sua chegada, a chegada do Messias, inaugura o momento final da história da redenção e desafia o povo de Deus a repensar a sua identidade e a repensar todas as suas práticas religiosas à luz desse evento que é a chegada do Messias. A vinda de Jesus introduz o momento final da história, e isso muda quem nós somos e como nós devemos viver. O que nós vamos aprender hoje pela manhã, a partir desse texto, pelo Espírito Santo, é que em sua vinda, o Rei Jesus conquista para nós a salvação e uma nova vida de inabalável alegria no Espírito Santo. Em sua vinda, o Rei Jesus conquista para nós a salvação e uma nova vida de inabalável alegria no Espírito Santo. Nós vamos então trabalhar esse tema da chegada de Jesus e o que a chegada de Jesus traz consigo em 2 pontos. Os versos 18 a 20 nos falam que a chegada do Messias é a chegada da alegre salvação. A chegada da alegre salvação. A nossa narrativa começa com uma inesperada associação, uma inesperada harmonia entre os discípulos de João Batista e os fariseus. Se você conhece os outros evangelhos, você deve imaginar que João Batista e os fariseus eram como óleo e água. Você se lembra que quando os fariseus se aproximaram para ser batizados por João no Rio Jordão, João Batista os chamou de raça de víboras. Eles não eram amigos naturais, associados naturais. Mas aqui esses dois grupos são descritos como estando lado a lado. Os discípulos de João são como que aqueles que depois da prisão e talvez da morte de João Batista continuaram carregando os seus ensinos e crendo na sua pregação de arrependimento. E os discípulos dos fariseus, nós já vimos, são aqueles que seguem a seita mais estrita da religião judaica. E eles aqui estão lado a lado. E por que eles estão unidos nessa pergunta? Porque ambos tinham o costume de praticar o jejum. Tanto os discípulos de João quanto os fariseus jejuavam. E ambos os grupos estranham que os discípulos de Jesus não pratiquem o jejum. A pergunta que eles fazem no verso 18 é o que move Jesus a esse momento tão importante de ensino. Eles perguntam: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A pergunta deles e a resposta de Jesus nos desafiam a entender três ideias importantes. Veja a resposta de Jesus no verso 19. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus coloca diante de nós 3 ideias que nós precisamos entender. A primeira ideia é a própria prática do jejum. No Antigo Testamento, o jejum era exigido em apenas um dia no ano, no dia da expiação, descrito lá em Levítico 16. Naquele dia o Senhor ordenou a Israel que aquele seria um dia em que eles iriam afligir o seu corpo por meio do jejum e a sua alma em humilhação diante de Deus, confessando os seus pecados. Mas além desse dia nacional de jejum decretado na própria lei de Deus, nós vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que o jejum era uma prática até mais frequente do povo de Deus. Você se lembra que quando Deus anuncia que ele vai tomar o filho que Davi teve com Batseba, Davi se humilha em jejum diante do Senhor, lá em 2 Samuel capítulo 12. Quando Jonas prega aos ninivitas que em 40 dias a cidade será destruída, os ninivitas, desde os animais até o próprio rei, eles se humilham jejuando. Quando Daniel lê a profecia dos 70 anos em Jeremias, no capítulo 9 de Daniel, ele começa a buscar a face de Deus, jejuando pela cidade de Jerusalém.
No Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 13, quando a igreja de Antioquia vai enviar Barnabé e Saulo como missionários, como plantadores de igreja, eles impõem as mãos sobre eles depois de terem jejuado. Jejum era uma prática comum no Antigo e no Novo Testamento. E em algum momento da história dos judeus, os fariseus desenvolveram uma prática consolidada de jejuar 2 dias por semana. Os fariseus jejuavam toda segunda e toda quinta-feira, como expressão de sua piedade, de sua consagração. Já os discípulos de João provavelmente jejuavam por uma razão diferente. Eles provavelmente jejuavam como expressão de arrependimento e de anseio pela chegada do Redentor. Talvez você esteja esse tempo todo se perguntando: o que é jejum? O que é jejum? O jejum é a abstenção de alimentos e ou de bebidas por um período determinado de tempo para dedicar-se a Deus em humilhação e oração. O puritano Henry Scudder, ele diz o seguinte: o jejum consiste em santificar um dia para o Senhor por meio de uma abstinência voluntária de carne e bebida, de prazeres e trabalhos mundanos, para que o homem inteiro possa se humilhar mais completamente diante de Deus e orar mais fervorosamente. Veja que nessa definição você compreende de imediato que o jejum possui 2 elementos. O jejum possui um elemento externo, que é a privação do corpo de alimentos, de bebidas, de prazeres mundanos. Mas o principal elemento do jejum é um elemento interno, é a aflição da alma, é a humilhação diante de Deus, é a busca de Deus mais intensa por meio de oração fervorosa. O jejum não era para ser uma prática semanal, nunca foi planejado por Deus que fosse assim, porque o jejum é uma forma extraordinária de adoração. O jejum deveria ser usado, e é assim que a Bíblia nos mostra, em ocasiões extraordinárias de calamidades, de juízos de Deus sobre o povo, ou mesmo calamidades pessoais, como a morte de alguém, ou alguém passando por uma necessidade profunda, uma tentação profunda. Então o jejum pode e deve ser usado nessas circunstâncias, quando nós buscamos uma graça extraordinária de Deus, uma bênção extraordinária de Deus, ou estamos nos preparando para um serviço especial para Deus. É por isso que todas as ocasiões de ordenação de presbíteros no Novo Testamento é precedida de um tempo de jejum e oração. Mas é sempre uma prática extraordinária, nunca ordinária. Essa é a primeira ideia que Jesus nos convida a meditar aqui, a prática do jejum. A segunda ideia que Jesus coloca diante de nós na sua resposta é a ideia da pessoa do noivo. A resposta de Jesus é intrigante. A pergunta que ele faz é: podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Veja, Jesus responde a pergunta deles, ele faz isso tantas vezes. Ele responde a pergunta com uma outra pergunta que provoca uma meditação mais detida, mais aprofundada. E na superfície, a resposta de Jesus é fácil de entender. A metáfora que Jesus está colocando de nós é muito simples de entender. Não é educado fazer cena de drama em ocasiões de alegria. O jejum é um tipo de lamento e de aflição. E Jesus está dizendo: não é adequado você se comportar como alguém que está sofrendo e lamentando e se humilhando e chorando no momento de alegria. Talvez você já tenha passado de uma cena constrangedora como essa. Você está numa festa, todos estão se alegrando, e alguém, talvez porque tenha exagerado um pouco na bebida, começa a chorar, começa a lamentar, começa a falar coisa triste, a lembrar de um parente que se foi, e aquele evento que era para ser um evento de alegria e de celebração se torna um momento constrangedor, porque alguém resolveu chorar e se lamentar naquele momento. O que Jesus está dizendo é: existe ocasião para tudo. E existe uma ocasião para chorar, e existe uma ocasião para se alegrar. Mas a metáfora e a imagem que Jesus está utilizando aqui é muito mais profunda, irmãos. Porque no Antigo Testamento, Deus é descrito como o marido de Israel em ocasiões de libertação e de redenção. Em Isaías 54, por exemplo, no verso 5, Deus diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor.
Essa afirmação de que Deus é o marido de Israel aparece num contexto em que Deus está prometendo que ele vai libertar Israel do cativeiro, ele vai tirar o povo do exílio, eles vão voltar da Babilônia para servir ao Senhor em novidade de vida. Então Deus descreve a si mesmo como um marido redentor, como um marido que resgata a sua esposa e que liberta a sua noiva da escravidão e da humilhação. Mas existe um lugar em que essa imagem do noivo e da noiva é mostrada com ainda mais clareza no Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo de número 45. O Salmo 45 é descrito como um cântico de amor na sua epígrafe. Mas veja que amor é esse. Veja que imagem é colocada. Esse salmo retrata a chegada do Messias como um poderoso rei e uma linda rainha se encontrando em uma cerimônia de casamento. O rei e a rainha se casando. Então no verso 6, nós vemos que esse rei é o próprio Deus. Veja no verso 6: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas ao mesmo tempo o verso 7 diz que esse rei é distinto de Deus Pai. E ele é ungido com um precioso e inigualável óleo de alegria. Veja o verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse rei, ele é ungido com alegria. Ele é Deus, mas ele é ao mesmo tempo uma pessoa distinta de Deus. E ele recebe esse óleo de alegria abundante, ele é ungido com esse óleo. E então a partir do verso 10, a rainha entra em cena. E veja o que acontece com a rainha. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Veja o verso 15. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Veja que o rei, que é Deus, entra na cerimônia de casamento, ungido com óleo de alegria. E então quando ele se encontra com a rainha, ela e as filhas que a acompanham, as convidadas especiais, as damas de honra, participam da glória e das alegrias do rei. Meus irmãos, quando Jesus diz: podem os convidados jejuar enquanto o noivo está com eles, Jesus está dizendo que ele é o rei noivo do Salmo 45, e que ele, tendo sido ungido com o Espírito Santo e com óleo de alegria, está agora derramando esse óleo de alegria sobre a sua noiva. E a pergunta que Jesus está fazendo é: como os meus discípulos podem jejuar num dia como este? Como eles podem cobrir sua cabeça com pano com cinzas e o seu corpo com pano de saco, se este é o momento em que está sendo derramado sobre eles o óleo de alegria? Como eles podem participar de um momento de lamento num dia de regozijo? Como eles podem afligir a sua alma na hora em que eu estou trazendo para eles a alegria da salvação? Quer dizer então que, por terem recebido o noivo com o seu óleo de alegria, os discípulos de Jesus nunca mais vão jejuar? Será que os cristãos do Novo Testamento não devem mais praticar o jejum? Não é bem assim. Jesus explica isso com uma terceira ideia. A primeira ideia é a prática do jejum, a segunda, a presença do noivo, mas a terceira ideia é a partida desse noivo. Veja o verso 20: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuará. Jesus está dizendo: em algum momento depois daquele dia, os discípulos vão precisar jejuar. E Jesus diz que eles vão fazer isso num dia em que o noivo lhe será tirado. Ainda é cedo para os discípulos entenderem. Nós estamos no início do ministério de Jesus. Mas Jesus já está bem no começo, anunciando de forma obscura que ele vai morrer.
nesse dia em que o noivo for tirado, nesse dia em que ele for arrancado da presença dos discípulos, nesse dia em que ele for colocado dentro de uma tumba escura e for retido pelo poder da sepultura por 3 dias, os discípulos terão uma razão para se lamentar, os discípulos terão motivo para afligir sua alma, para se humilhar diante de Deus e para orar fervorosamente. Quando o noivo lhes for tirado, eles jejuarão. Mas aí você continua com a dúvida: e depois da ressurreição? Quando o noivo sair dos seus aposentos com a glória das vestes brancas da ressurreição, quando ele for removido da sepultura pelo poder do Espírito Santo, quando ele for declarado Filho de Deus com poder na ressurreição, e subir aos céus e derramar abundantemente o Espírito Santo no dia de Pentecostes, será que nós ainda temos razão para jejuar? Romanos capítulo 4, verso 17 diz, irmãos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou, nós temos de fato uma alegria que é inabalável e que não pode fundamentalmente ser tirada de nós. Porque Jesus ressuscitou, nós recebemos o óleo da alegria do Espírito Santo abundantemente em nossas vidas. E essa alegria que nós temos não está fundamentada nas circunstâncias da nossa vida, mas na pessoa e na obra de Cristo. Nós nos alegramos porque Jesus foi ungido com o óleo de alegria e porque Ele derramou esse óleo em nós, que somos a sua noiva. E essa alegria que Jesus derramou em nós, esse óleo de alegria que Ele colocou sobre nós, muda profundamente a maneira como nós vivemos, até mesmo nas ações mais simples de comer e beber. Nós comemos muito ou pouco, comida requintada ou comida simples, nós comemos para a glória de Deus com ações de graças. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Mas a pergunta continua: então não devemos jejuar? Se o jejum é um ato de lamento, de humilhação, de aflição, nós podemos ou devemos jejuar depois de termos recebido o óleo da alegria do Espírito Santo? Nós já dissemos que o Novo Testamento nos dá exemplos de que em ocasiões extraordinárias os crentes continuaram jejuando após a ressurreição de Jesus. A explicação para por que nós podemos jejuar e devemos jejuar depois da ressurreição está no nosso próprio texto. A presença do noivo traz alegria. A partida do noivo, a sua ausência, autoriza o jejum. E a verdade bíblica é que, em um sentido, Jesus está sempre presente conosco pelo seu Espírito. Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas existe um sentido no qual Paulo também diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós, enquanto estamos neste corpo, ainda estamos ausentes do Senhor. Em um sentido, nós ainda não desfrutamos de toda a plenitude desse óleo de alegria que o Senhor derramou sobre nós. E por isso nós podemos e devemos jejuar em ocasiões extraordinárias, quando nós necessitamos da presença de Deus e da manifestação da sua graça e da sua bondade para conosco. Nós podemos e devemos jejuar. Mas o nosso jejum nessas ocasiões, mesmo o nosso jejum, irmãos, deve ser temperado pela certeza de que o noivo já conquistou a salvação e de que ele já nos ungiu com óleo de alegria. Mesmo a nossa tristeza, irmãos, ela deve ser temperada de alegria. Porque Jesus ressuscitou, porque Ele derramou sobre nós o óleo do Espírito. Mesmo em nosso jejum, mesmo em nossas aflições, nós somos atribulados, como diz Paulo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. A chegada de Jesus é a chegada da alegre salvação. Você pensa na vinda de Jesus dessa forma?
Você reflete sobre a pessoa e a obra de Cristo em termos da alegria que Ele conquistou para você? Você, súdito do reino de Deus, você desfruta de justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Você pensa até mesmo na morte como um dia de alegria? Você pensa na morte como um dia em que essa alegria será completada, porque você estará deixando o corpo para estar ainda mais perto do Senhor? Jesus nos ensina aqui que a sua chegada é a chegada da alegre salvação. Mas então nos versos 21 e 22, Jesus termina o seu ensino dizendo que a sua chegada é a chegada da própria nova criação. Veja comigo o verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus termina a sua resposta sobre a prática do jejum, ou a falta dessa prática pelos seus discípulos, mudando de imagem. Na primeira parte da resposta ele usa a imagem do noivo, e o foco está no contraste entre a presença e a ausência desse noivo. Mas agora o foco está no contraste entre o novo e o velho. Remendos e roupas, vinho e odres, novos e velhos. E mais uma vez o significado básico desse ditado, desse adágio que Jesus, desse provérbio que Jesus utiliza, o significado básico é simples. Cada coisa tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo. Não confunda alhos com bugalhos. Mas o que é que Jesus quer ensinar? Vejam, irmãos, por que não se põe remendo de tecido novo em roupas velhas? Lembre-se que nós estamos num momento da história em que não existem essas técnicas de pré-lavagem dos tecidos. Você faz um tecido, o tecelão prepara aquele tecido e ele vai encolher naturalmente quando ele for sendo lavado. Então, se você usa um remendo de tecido novo numa roupa velha, quando o tecido encolher, ele vai rasgar e o buraco vai ser ainda maior. Quando ele fala dos odres e do vinho, o odre velho, ele não tem mais a capacidade de elastecer, e o vinho novo ainda está fermentando, e enquanto ele fermenta, ele expande o odre, e se o odre perdeu a sua capacidade de se expandir, ele vai estourar, ele vai se romper, e o vinho será derramado e perdido. O significado básico é simples, mas Jesus quer ensinar uma verdade profunda. O que é esse tecido novo? O que é esse vinho novo que não cabe mais em roupas velhas e em odres velhos? Irmãos, a chegada de Jesus, a chegada do Messias, inaugura aquilo que nós na teologia chamamos de o evento escatológico, ou o tempo do fim. Nós não estamos esperando o tempo do fim chegar. O tempo do fim começa quando Jesus veio a primeira vez. E tudo nesse tempo do fim é marcado pela palavra novo. Tudo nesse tempo do fim é marcado pela palavra novo. Uma nova aliança, um novo nascimento, um novo homem, uma nova criação, um novo nome, e tudo isso culminando na esperança de um novo céu e de uma nova terra. E esse novo tempo do qual Jesus fala é marcado por dois eventos que estão intimamente conectados. Na verdade, é um evento que é separado em dois aspectos. Jesus vem para realizar ou conquistar a salvação na sua morte e na sua ressurreição. E quando ele subir aos céus, ele vai derramar o Espírito para aplicar a salvação no coração dos eleitos. Jesus sobe aos céus como as primícias da nova criação, e então envia o Espírito Santo para inaugurar essa nova criação. A nova criação não vai começar quando Jesus voltar. A nova criação começou quando Jesus ressuscitou dos mortos pelo Espírito Santo. Ele ressuscitou como o primeiro homem dessa nova criação, as primícias da nova criação. E quando ele subiu aos céus, ele inaugurou aquilo que vai ser a nova criação, o homem habitando na presença de Deus. Essa nova criação começa quando Jesus ressuscita e sobe aos céus. E então, quando ele envia o seu Espírito, é como se
o poder da nova criação tivesse invadido a velha. A descida do Espírito Santo marca um novo tempo, uma nova era, no qual o poder do mundo vindouro já está presente entre nós. E quando Jesus diz que não se põe vinho novo em odres velhos, ou que não se remenda uma roupa velha com tecido novo, Jesus está nos ensinando que nós não podemos avaliar mais a nossa vida, ou as nossas práticas, ou mesmo a realidade à nossa volta, à luz da velha vida, das velhas práticas, da velha realidade. Com a sua chegada e com a sua presença, uma nova era começou em Jesus. Um novo mundo chegou, um novo mundo começou. Qual é o significado dessa resposta de Jesus para a pergunta inicial dos discípulos de João e dos fariseus? Por que os teus discípulos não jejuam? O que Jesus está dizendo é: vocês fariseus, vocês jejuam com religiosidade externa, vocês jejuam com incredulidade, e essa religiosidade velha e falsa está sendo substituída pela nova aliança, na qual, como nós lemos lá em Hebreus 8, a lei de Deus é escrita nos corações e nós temos prazer em oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nessa nova aliança, nós conhecemos ao Senhor mais profundamente e nós então servimos de coração renovado, de coração transformado. Os discípulos de João, por sua vez, jejuavam com a expectativa da chegada do Messias que ainda não tinha vindo. Eles jejuavam se humilhando e pedindo a Deus que chegasse aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele chegou, ele está entre eles agora. Então essa piedade dos discípulos de João, que olha para o futuro, está sendo substituída por uma nova piedade que olha para a presente chegada do Messias e para o derramar do Espírito Santo que ele está prestes a operar. Na verdade, ele já foi ungido com o Espírito no seu batismo, e depois da sua ressurreição ele vai derramar esse Espírito da nova criação sobre a sua igreja. Meus irmãos, a nova criação chegou, a nova criação começou, e isso exige que nós façamos duas perguntas muito importantes. A primeira delas eu dirijo a todos vocês: a que criação você pertence? Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou você ainda pertence à velha criação? Você já foi refeito de um odre velho em um odre novo? O vinho novo do Espírito já foi derramado em você? Talvez você pergunte: o que isso significa? Jesus descreve isso quando ele conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3. Você nasceu de novo. Você já foi chamado para pertencer de corpo e alma a Jesus Cristo. Você já pode dizer: eu não sou mais de mim mesmo, mas pertenço àquele que por mim morreu e ressuscitou. Sua vida já foi mudada pelo poder do Evangelho. Como é que alguém sai dessa velha criação e se torna nova criação em Cristo Jesus? Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode realizar. Somente o Espírito Santo pode arrancar a cegueira dos nossos olhos, transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne, mudar a nossa vida de uma vida que despreza a Deus em uma vida que ama a Deus. Só o Espírito Santo pode nos chamar da velha criação para a nova criação. Talvez você se pergunte: como eu sei que já aconteceu comigo? Como eu sei que eu estava morto e agora vivo? Como eu sei que o velho se fez novo em Cristo na minha vida? Você tem as marcas da nova criação? Você tem fé em Jesus? Você se arrepende dos seus pecados? Você anda em novidade de vida? Você anda como alguém que foi refeito? Ou você anda ainda como alguém que pertence à velha criação? Isso nos leva à segunda pergunta. Essa não é para todos vocês, mas apenas para aqueles que estão em Cristo. Você vive como uma nova criatura?
Você pode olhar para dentro de si mesmo e dizer como John Newton: eu não sou quem eu devo ser, eu não sou quem eu quero ser, mas eu já não sou quem eu era. Cristo me mudou. Nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós é impecável deste lado da glória. Mas todos nós que estamos em Cristo precisamos carregar as marcas da nova criação. Cada um de nós que estamos em Cristo precisamos viver dia a dia, removendo o velho e nos revestindo do novo, abandonando o velho e nos cobrindo do novo. E essa é a metáfora preferida de Paulo para falar da santificação. Você se desfaz do velho homem, você tira as roupas velhas do velho homem e você se reveste de Cristo. E Paulo fala sobre isso em tantas áreas da vida. Aquele que furtava, não furta mais, mas é um homem trabalhador e socorre os necessitados. Aquele que mentia, agora fala a verdade em amor ao seu próximo. Aquele que era iracundo, agora ama servir e fazer o bem e perdoar. Aquele que murmurava, agora é cheio de gratidão e contentamento nos lábios. Aquele que cobiçava não cobiça mais. Aquele que adulterava está lutando contra o adultério. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. Ele diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os impuros, nem os idólatras, nem os avarentos. O reino de Deus não é para essas pessoas. E então Paulo diz: está expostos alguns de vós. Esse era o velho homem que vocês eram: idólatras, avarentos, ladrões, maldizentes, homicidas, homossexuais. E então ele diz: está expostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes justificados, mas fostes santificados no Espírito do nosso Deus. O Espírito da nova criação nos faz abandonar o velho e nos revestir do novo. Quantas vezes você tem acordado e tem dito: Senhor, hoje eu quero largar o velho e me cobrir do novo. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero viver como nova criação. Com a chegada de Jesus, um novo tempo chegou, uma nova alegria, uma nova criação. E essa nova alegria e essa nova criação não são duas coisas, são uma coisa só. O noivo que foi ungido com óleo de alegria é o mesmo noivo que derrama o Espírito Santo da nova criação em nós. E esse Espírito Santo enche os crentes de alegria indizível e cheia de glória. E como é que o Espírito Santo nos enche dessa alegria? Ele faz isso quando ele nos enche do próprio Cristo e de deleite em Cristo. Ele nos faz encontrar alegria na presença do noivo. Ele nos faz encontrar deleite e prazer na certeza de que pelo Espírito o noivo está conosco. E esse mesmo Espírito coloca cada um de nós crentes em um novo tipo de vida. Não é simplesmente a velha vida um pouco melhorada, mas é a vida do próprio Deus derramada em nossos corações. É vida eterna, é vida abundante, é vida nova em Cristo Jesus. Deixa eu terminar dizendo então de que maneiras você pode implementar essas verdades na sua vida. Em primeiro lugar, porque o Espírito da alegria e da nova criação foi derramado em você, preste um culto espiritual a Deus, sem religiosidade morta, sem hipocrisia, mas com alegria e temor implantados pelo Espírito Santo no coração. Em segundo lugar, porque o Espírito de alegria e da nova criação foi derramado em você, lamente, sofra, mas com esperança. Você pode afligir a sua alma, você pode clamar, chorar, lamentar, jejuar, mas faça isso pelo Espírito Santo. Traga as suas lutas a Deus com esperança e com confiança na misericórdia de Deus em Cristo. Em terceiro lugar, porque o Espírito da alegria e da nova criação foi derramado em você, peça a Deus que torne este fruto do Espírito abundante na sua vida. O fruto do Espírito é alegria. E que a sua alegria em Deus transborde para as pessoas à sua volta.
Que você seja conhecido não como uma pessoa que vive reclamando e murmurando, mas como alguém que se alegra em Deus. Em quarto lugar, o que existe de velho em você? Faça um inventário das coisas velhas e, pelo poder do Espírito, substitua essas coisas velhas por coisas novas. Resolva no seu coração que você vai arrancar de si o velho homem pelo Espírito de Deus e você vai se revestir do novo homem, recriado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em quinto lugar, porque o Espírito da alegria e da nova criação foi derramado em nós, que o lema da nossa vida seja o lema de João Batista. Lá em João capítulo 3, verso 29, João diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo. Essa alegria se cumpriu em mim, que a sua alegria esteja no noivo e em ouvir a voz do noivo, entrando nas suas recâmaras. O nosso texto nos ensina que em sua vinda, o Rei Jesus conquista para nós a salvação e uma nova vida de inabalável alegria no Espírito Santo. Receba a salvação em Cristo. Aproprie-se cada vez mais dessa alegria do Espírito Santo e viva uma vida de nova obediência pelo poder e pela graça do Espírito. Amém. Oremos. Ó Senhor, derrama abundantemente dessa alegria em nossos corações, que nós possamos encontrar deleite no noivo, no nosso Senhor Jesus Cristo, e que ao olhar para Cristo e sermos cativados pela sua glória e pela sua beleza, nós desejemos pelo Espírito abandonar as coisas do velho homem e nos revestir do novo homem. Transforma a nossa vida, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos faz mais parecidos com o noivo a quem amamos e com quem viveremos em união perfeita, mística, inquebrantável por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.